noite, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Estou de volta aí depois de um bom tempo viajando. É uma alegria estar aqui novamente. Primeiro para estar junto com os irmãos, para estar na comunhão dos santos e também para poder compartilhar a palavra do Senhor, que é algo que eu gosto bastante. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, livro de 2 Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ler primeiro do versículo de 1 ao 4. E diz assim, a palavra do Senhor. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém para descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da sua menstruação, e ela voltou para casa. Passando algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro para Davi lhe dizer: estou grávida. Amém? Até aí, vamos orar mais uma vez? Pai, nós te damos graça nessa noite e te pedimos em nome de Jesus que a tua palavra nos instrua, nos conduza à verdade, produza frutos, transformações, mudanças dentro do nosso coração, da nossa mente, do nosso sentimento, da nossa emoção, de todo o nosso ser. A tua palavra é aquela que nos lava, que nos purifica, que nos impulsiona a sermos santificados de acordo com a presença do teu Espírito e a manifestação do teu Filho em nós. Que o Senhor possa se apropriar daquilo que eu for falar, para que não seja eu, mas o Senhor ministrando nos nossos corações. E que tudo retorne para o Senhor, em honra e louvor do teu nome, porque o Senhor é o único digno. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é uma daquelas histórias trágicas da Bíblia. Mas essa não é uma história sobre adultério, não é uma história sobre traição, não é uma história sobre perversidade, não é apenas uma história sobre uso e abuso de poder. Apesar de conter todos esses elementos, a história de Davi ou a história de todos os homens que existem na Bíblia, elas não estão diretamente ligadas a uma só coisa. E também não é a história de um homem. Muitas vezes, eu creio, hoje nós temos um auditório aqui com mais mulheres. As mulheres, quando leem essa história, a primeira coisa que vem, elas já... Isso aí é para os homens. A história não tem nada a ver com isso, né? É uma história de um homem lá que subiu lá, viu uma cena e ficou... Então... Mas isso é a história do coração humano. E essa história, ela mostra exatamente como que uma pequena mudança dentro do nosso coração
ela pode gerar e nos levar a lugares muito altos, mas também pode nos levar a uma degradação total. A história de Davi, ela é conhecida por 2 grandes eventos na vida dele. O primeiro, quando ele dá uma pedrada na testa do abençoado lá. O coração de Davi estava muito longe de achar que ele era grande. O coração de Davi estava muito longe de achar que ele era poderoso. O coração de Davi estava muito longe de achar que ele era alguém. Ele nem era essa pessoa. Ele era o mais improvável de estar naquela função. Ele era um rapaz baixo, ele não era um grande guerreiro, ele não era alguém que estava apto. Ele não tinha nada no coração dele que fizesse ele confiar nele mesmo para ele encarar o Golias, aquele gigante daquele tamanho. Mas quando ele soube quem era aquele cara, o que ele estava fazendo e como ele estava afrontando o exército de Deus, o coração de Davi se tornou como um grande guerreiro para ir enfrentar aquele inimigo em nome de Deus. Ele deixa isso muito claro, inclusive nas suas palavras, quando ele vai encarar Golias. Falou, eu vou te encarar, eu vou te enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando ele não tinha confiança nenhuma nele, ele não tinha atribuições nenhuma, ele fez, talvez não, ele realizou o maior feito da sua vida. Quando ele não era ninguém. Quando ele não tinha nada. Quando ninguém sabia quem ele era. Lembram, inclusive, quando Samuel foi ungir, o rei perguntou, não tem mais ninguém aqui? Não, tem um Zé dentro d'água lá. Foi passando os filhos, né? Cada um com uma estatura mais arrumada que a outra. Maior quantidade de habilidades. Cada um se apresentando no seu currículo, mostrando quais eram as suas qualidades. Não é esse, não tem mais ninguém. Não, tem um lá, mas esse aí não é... Ele é carregador de queijo lá, mexe com ovelha, não vai nada, não. E Davi sabia que ele não valia nada mesmo. E essa era a grande diferença. E era o grande poder que existia dentro do coração dele nessa época. Ele sabia que ele não valia nada. E aí, de repente, a gente vai desenrolando a história, e a gente sabe o que aconteceu, e ele encara esse gigante, e ele se torna um cara famoso, e ele se torna um cara aclamado, e ele se torna um grande estrategista, e ele se torna, então, um grande rei. E ele realmente foi um grande rei, o maior rei que houve em Israel. Não é por isso que Jesus é chamado o filho de Davi, porque o reinado, né, de Davi, ele é uma sombra, ele é um protótipo daquilo que vai ser o reinado, né, o que projeta para o reino de Deus. No reinado de Davi, ele foi não só um grande estrategista, não foi só quando Israel ocupou maior quantidade de terras, não foi só a quantidade de batalhas que ele ganhou, mas foi um reino de justiça. A igualdade social foi promovida em Israel. Ele escreve no Salmo, eu nunca vi um justo necessitado de pão. Por que ele estava escrevendo aquilo ali? Porque ele, como rei, ele se encarregou de promover justiça, de diminuir o sofrimento do pobre, diminuir o sofrimento da viúva, de ser um rei que não era só um grande estrategista militar, mas um cara cheio de compaixão, bondade, misericórdia. Então era o rei. Davi é o modelo de um grande rei. Não existia rei, não houve. O filho dele, Salomão, que foi o que construiu o templo, ele promoveu muito mais desenvolvimento, abriu as estradas de comércio para Roma, mas era um cara duro.
Ao contrário de Davi, cobrava mais imposto do que precisava para promover desenvolvimento. Oprimia o povo com os impostos. Mas Davi não. Davi exerceu um reinado de justiça. E ele expandiu o seu império, ganhou muitas guerras, batalhas. Ele consultava o Senhor para todas elas. Ele não era um cara que tinha mania de ir pelo seu achômetro. Ele estava sempre com o coração dele disposto a obedecer aquilo que Deus mandava ele fazer. Não é à toa que é chamado o homem segundo o coração de Deus. Mas de repente ele alcançou um lugar que todo mundo quer. E eu quero te falar um lugar, é um lugar mais perigoso que existe. O lugar que Davi alcançou é o lugar que todo mundo está buscando. É um lugar de sossego. Acabou as batalhas, acabou os problemas, acabou as lutas, acabou as dívidas, não tem mais nada. Estava tranquilo. Davi estava com a vida resolvida. O filhinho do Jessé lá, renegado, desacreditado, se tornou o maior rei de Israel. Então um dia, no começo do ano, na hora que era a época para os reis irem para a guerra, o cara que antes achava que era nada, agora se colocando como um bambambam, falou, eu não vou agora. Não, mas a época agora é a época de sair para a guerra. Não, mas agora eu vou ficar por aqui mesmo. O livro de Provérbios diz que a soberba ela precede a queda, né? Então, o coração daquele cara que antes era cheio de poder, porque nele não havia nada em si mesmo, mas tudo que ele tinha vindo de Deus, agora virou. Ele sequer, a Bíblia fala, consultou a Deus para saber se ele poderia ficar ali. Ele sequer fez uma oração. E a Bíblia diz então que no começo do ano, na época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi fez o quê? Enviou as tropas. Eu já tenho quem faz para mim meu serviço. Eu já tenho quem guerreia para mim. Eu vou mandar os meus empregados, os meus soldados, as pessoas que me obedecem. Eu falo, vai para lá, vai para cá. Eu falo, vai na batalha, não vai para a batalha. Eu sou rei, eu posso fazer o que eu quiser. Eu conquistei todas as fronteiras que me colocaram na frente. Eu venci todos os inimigos. E além do mais, Deus está comigo. Deus sempre esteve comigo. Não tem como eu alcançar o sucesso que eu alcancei se Deus não estivesse comigo. Então, o problema de Davi não foi aquilo que ele fez. Aquilo que ele fez foi simplesmente o resultado de como que estava o estado do coração daquele homem naquele momento. A ponto dele estar... Ele consultava o Senhor todo momento para onde que ele ia, para onde que ele não ia, o que que ele devia fazer, o que ele não devia fazer. A ponto dele estar no lugar errado e na hora errada. Ele não tinha de estar no palácio e ele não tinha de ficar afastado da guerra. E aí ele resolve dar uma subidinha para dar uma... respirar um ar, né? Depois que ele levantou da sua cama, do seu descanso, enquanto os homens estavam pelejando a batalha, e foi caminhar pelo terraço. Enquanto olhava no terraço, bom, ele olhava, mas o problema não foi olhar, foi reparar. Ele reparou. Olhar não tem jeito de você não olhar, né? Não sei que você arranque seu olho. Mas ele olhou e reparou. O homem que venceu batalhas inacreditáveis, ele foi derrotado por um desejo, por uma concupiscência de um olhar. Agora, isso não começou aqui.
Isso foi um processo que já estava acontecendo na vida de Davi e que, se a gente não perceber a história de uma maneira mais sistemática, a gente não vê. Eu também fiz umas pesquisas hoje, viu, pastor Luiz Carlos? E lá em Deuteronômio 17 tinha uma ordenança, não era uma ordenança, era um conselho e uma advertência muito grande para os reis de Israel. Antes de Israel ter rei, né, a lei mosaica já falava, quando Israel conquistar a terra e tiver o rei, esse rei não deve ter e não deve multiplicar seus carros e cavalos e nem ter muitas mulheres. Salomão então nem fala, né? Era uma ordem. Carros e cavalos, por quê? O salmista escreveu, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Por que que não poderia? Porque isso, Deus conhecendo o coração do homem, ia fazer o rei confiar nos carros e nos cavalos, em vez de confiar no Senhor. O desejo de Deus sempre foi que o homem colocasse toda a sua confiança no Senhor, estando ele numa posição baixa ou estando ele numa posição alta, numa posição inferior ou numa posição superior, sendo o pior ou mais inferior dos servos ou sendo o rei. Deus sempre teve a expectativa de que nós colocássemos a nossa confiança no Senhor. E segundo, multiplicar ou ter muitas mulheres. Porque Deus sabia exatamente aquilo que pode corromper facilmente a vida de um homem, é uma mulher, uma má mulher. Era por isso que os israelitas eles eram proibidos de ter relações ou de se envolver com as cananeias ou com aqueles outros povos. Não é porque Deus era sectarista ou não, é porque ele sabia. E ele sabe, e a história nos mostra várias vezes, como que uma mulher ela tem capacidade de corromper o coração de um homem. É porque ele é tomado pelo desejo. É porque ele deixa a expectativa em Deus e coloca a sua expectativa numa relação. E não existe nada mais forte emocionalmente que uma relação de paixão entre um homem e uma mulher. Podemos ver isso na vida de Sansão, que era um homem forte fisicamente, a ponto de, com uma cajadada de uma perna de um bicho lá, ele matava 100, 200, ele encarava 1000 filisteus. E ele foi completamente derrotado por uma única mulher. Então já era avisado para Davi que ele não deveria ter muitas mulheres. E ele veio durante toda a sua história arrumando várias mulheres, vários casamentos. E aquilo que a gente começa a desobedecer devagarinho lá atrás, vai criando forma, a ponto de se tornar um estupro, né? Isso aqui foi um estupro. Se não for um estupro físico, foi um estupro emocional. Eu falei outro dia isso numa reunião, e se a gente fizer uma leitura honesta desse acontecimento aqui, poucas pessoas foram tão perversas na Bíblia igual Davi, nessa atitude dele aqui. Mas nós não somos definidos pela nossa atitude, nós somos definidos pela nossa essência e por aquilo que nós somos na nossa vida, não por uma atitude. Mas essa atitude de Davi foi a pior do que de Judas. Se você olhar, se você analisar a fundo, é claro que Judas ele traiu o filho de Deus, né? Mas nas relações humanas foi muito pior. Ele perguntou quem era essa mulher. O cara ainda teve a inteligência de falar quem era a mulher para ver se Davi desistia. Era um sinal de Deus. O cara não falou, ela é casada com um soldado, não. O servo falou a identidade dela certinha. Davi sabia quem que ele estava pegando. Não foi uma mulher que ele viu lá e o cara falou, ela é casada com um soldado. Não.
Olha o que ele fala aqui claramente. Ela é Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o hitita. Davi conhecia muito bem o pai dela e o marido dela. É filha de um grande chegado seu e esposa de um dos seus melhores soldados. Isso que o cara falou. O cara que é fiel a você, o cara que é seu brother, o cara que é capaz de dar o sangue para você lá na frente de batalha, ela é mulher desse cara. Traz lá que eu vou papar. O que Davi falou. Gente, esse cara era o cara que achava que não tinha nada. Esse cara era um cara que foi tirado do nada, de um pasto, de um carregador de queijo para ser colocado no trono. Como que o poder pode fazer isso com um ser humano? A ponto dele pegar a filha de um grande conhecido, de um grande amigo, de um cara que tinha uma história de vida com ele, esposa de um grande soldado e defensor dele, um cara fiel. A gente vê a fidelidade de Urias depois da história, é uma coisa inacreditável, né? Quando ele tenta esconder o pecado dele e manda Urias ir dormir com a esposa para ver se ele dava um miguelzinho e falava, foi você que engravidou ela, o filho é seu. Que coisa sórdida. E aí eu fico imaginando e vendo quantas vezes isso aconteceu na história, quantas vezes isso acontece hoje em dia. É impressionante. Esse lugar de poder, esse lugar de independência, esse lugar de conquista, esse lugar de reconhecimento, ele é perigoso demais da conta. E se Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, virou essa carniça, eu fico imaginando eu e você. Diz que você quer conhecer alguém um pouquinho, você dá poder para ele. A gente vê isso o tempo inteiro, toda hora. Né, Tadeuzinho? Num negocinho aqui, o legendário, você pôs, agora você vai ser isso aqui, já dá um... O cara acha que já pode tratar diferente, o cara já acha que já pode aumentar a voz. Agora você não vai ser você vai ser o líder do louvor aqui. Ô, irmão, você está chegando essa hora por causa de quê? Minha liderança é assim, entendeu? E aí eu fico imaginando, as pessoas, elas são conhecidas, todo mundo é conhecido de alguma maneira, ou pelos seus grandes feitos, ou pelos seus grandes desastres, né? Cheguei à conclusão, Lelê, que o bom mesmo é ser normal. Né? Porque se ser conhecido pelos seus B.O.s, né? E o pecado faz isso, né? Davi escreveu um abismo, puxa o outro. Ele podia ter parado se ele não fosse descendo, né? Ele podia ter chegado e olhado para a mulher. Ele podia ter desejado Betseba. Ele podia ter pegado um binóculo e falar, vou dar mais uma cubada aqui melhor, entendeu? Mas vou até aqui. Eu podia segurar um pouquinho a onda, né? Vou fazer menos, né? Mas o pecado ele vai corrompendo, vai cegando, né? Ele vai nos degradando sem a gente perceber. E ele nem viu o que ele estava fazendo. E ele chamou e ele cometeu o adultério e para esconder ele inventou história e ele tentou pôr o cara como o Zé Miguel que ia dormir com a mulher. Ele ficou bobo, que o cara foi fiel, que o cara manteve. E isso deve ter dado um choque nele, né? Porque ele falou, pô, cara, eu sou essa... Eu fico imaginando a alma de Davi nesse momento, né? Aquela angústia que ele estava e ele ainda vendo a fidelidade de alguém, né? E quando você está fazendo alguma coisa escondida e você vê ainda pessoas sendo retas, isso ainda te confronta mais ainda, né? Porque expõe o seu pecado diante do seu coração e Deus. É um negócio assustador, né? A ponto dele mandar uma carta e o próprio cara foi levar a carta. O cara tão fiel que ele nem leu a carta, né? E aí a gente vê o que acontece. E ele continuou sendo homem de Deus.
o mais maravilhoso, mas a vida dele desabou. O filho com Betseba faleceu. Eu acho que Deus foi tão misericordioso com essa criança que recolheu ela logo que nasceu, né? Porque você já imaginou? Hoje a gente fala muito dessas questões das feridas emocionais da nossa infância. Você já pensou essa criança crescendo? Ia ser pior que Absalão. Se Absalão foi ruim, essa criança aqui ia ser falar, cara, eu sabe como que eu ia contar para os amigos dele fazendo bullying com ele. Você sabe como que você foi gerado? Seu pai era rei, entendeu? E aí seu pai era tão sem vergonha que seu pai viu uma amiga dele, não era uma vizinha desconhecida, uma amigona, mulher de uma amigona do seu pai, o cara fiel, filha do Elias, como é que chama o pai dela? Eliã. Filha do Eliã, seu pai conhecia o Eliã desde pequeno. Eu lembro lá, você brincava, o Eliã cuidava do seu pai. O sem vergonha do seu pai pegou a mulher do amigo, levou ela, matou o cara ainda. E aí eu sei que nasceu, Zé. Isso é um demônio em forma de gente. Você pensou o bullying? A criança morreu. Davi foi colocado à vergonha. Eles tiveram relação com a esposa dele em público. Mas ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. E aí o que essa história fala para nós? A história fala que o nosso pecado, os nossos erros, as nossas mazelas, nada disso pode mudar o amor de Deus por nós. E não é sobre o amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós é algo que não precisa ser falado. Não tem nada que pode mudar o amor de Deus por nós. Nada. E nem aumentar. Deus não amava Davi pra caramba quando ele falou, eu vou encarar você, Golias, na força do Senhor. Davi falou, Deus está doido, Davi é maravilhoso. Não, Deus amava Davi do mesmo jeito naquela época, quando Davi amou aqui. Mas o que ele quer, e o que ele espera, e o que ele anseia e nos ensina para que nós sempre andemos embaixo da unção, da direção, da confiança nele, é para evitar que a nossa vida se torne pior do que ela já é nessa terra. Davi nunca ficou imune de lutas e batalhas, assim como nós. Mas uma maneira da gente piorar a nossa vida, que já é difícil pra caramba. Então tem épocas na nossa vida, Davi experimentou isso, muito difíceis. E nessas épocas difíceis, estar com o Senhor ameniza, ajuda, fortalece. A adoração a Deus é igual uma roupa, né? A Bíblia fala, colocar vestes. O que é a veste? Está fazendo frio pra caramba, está nevando, eu vou pôr um monte de casacão aqui para quê? Para mim ficar quente. Mudou o clima? O clima não muda. A situação externa não muda. A adoração não muda as coisas. A adoração muda o nosso entendimento, a nossa realidade diante da nossa existência com Deus. A nossa obediência muda a nossa perspectiva em relação às coisas, em relação à realidade, aquilo que nós somos, quem nós somos, sobre o nosso futuro, a nossa expectativa, a nossa esperança. E Deus vai nutrindo isso em nós. Então as batalhas, por mais difíceis que sejam, elas vão sendo amenizadas. A gente vai conseguindo derrubar um gigante mais num astral mais legal. A gente vai conseguindo passar pela sombra do vale da morte, dando riso, levantando a mão. Não é vida não é ser masoquista. Não é isso. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é nossa. Nós somos chamados para ser um povo alegre. Mas o que é povo alegre? Não é você acordar de manhã e falar assim, estou ferrado, a minha vida é uma porcaria. Não é isso.
não é isso, mas é algo que está lá no seu coração. É uma presença que, quando você está nas piores situações, você é capaz de dar uma risadinha às vezes, contar uma piada ainda, caminhar e falar, não, vamos embora. É esses... O Espírito de Deus, ele vai dando essas... Já viu um enterro? Lugar, a hora mais sofrida? Aí você está lá, assim, aí você está falando daquela pessoa que era tão querida. De repente, você lembra de uma coisa legal dela e você ri. Já viu isso? Já viu a pessoa? Aí ela ri. Não, ele era realmente... ele era... Você está no meio do sofrimento, mas você consegue tirar uma alegria ali. Né? É um insight que Deus coloca, às vezes, no nosso coração para amenizar ali o nosso sofrimento, para ir nos... Então, irmãos, eu queria fechar essa mensagem te encorajando a parar de buscar ser alguém assim, diferente, poderoso, cheio de sucesso, em qualquer área da sua vida. Seja profissional, seja relacional, seja ministerial, seja tudo. É bom demais ser uma pessoa normalzinha, onde a nossa degradação ela não nos corrompe, mas o nosso glamour, o nosso poder, a nossa posição também não nos corrompe. E não fica achando que você não cai nessa, não, que você cai. Você cai. É uma promoçãozinha, você já ora menos. Quantas vezes a gente vê na igreja o cara está orando por um trabalho, arruma um trabalho e não tem mais tempo para Deus. Ora por uma esposa, arruma uma esposa, além do casamento ser uma bagunça, não vem mais na igreja, não ora com a esposa, orou 5 anos pela esposa, agora não consegue dar a mão para a esposa e orar junto com ela 10 minutos. Nós temos que tomar muito mais cuidado com aquilo que Deus nos entrega e nos dá do que com aquilo que nos falta. O momento de guerra é bom. A luta nos fortalece, a luta nos impulsiona, a luta nos faz perseverar em oração, a luta nos faz acordar cedo, a luta nos faz dobrar o joelho, a luta nos faz a gente chorar nos pés da cruz, a luta faz a gente mudar nosso pensamento, a luta faz a gente falar, cara, eu vou continuar. A luta coloca a gente nesses lugares, e esse lugar é o lugar onde Deus sempre está ali presente. Porque Ele está em todo lugar, mas Ele se manifesta onde Ele é querido e desejado. E quando a gente está na prova, a gente quer procurar Ele, né? Ninguém resolve o meu problema, nem o Elon Musk que estiver aqui, ele tem condição. Então, a minha esperança só pode estar no Senhor. É esse lugar aí que a gente precisa estar. Então, vamos ser gente normal. Olha para esse pessoal de sucesso. São os mais frustrados do planeta, todos. Aí o cara, você vê muito aí, né? Aí o cara encontra Jesus. Ele fala, cara, eu tive tudo na vida, grana, sucesso, dinheiro, tal, minha vida. Aí agora eu encontrei. Mas quando ele não encontra, ele está lá. Que é a vida de manipular o poder, de achar que pode tudo. E isso vai corrompendo, né, a nossa alma, a nossa existência como ser humano. Não interessa se a pessoa é cristã, não. Todos nós que temos uma imagem e semelhança de Deus, o pecado ele machuca ali. Eu posso falar que não, mas quando bate a cabeça no travesseiro, poder e as coisas. E na mesma situação, só muda o coração. Onde que está o nosso coração? Hitler foi conhecido no Holocausto por o maior exterminador de ser humano na Terra. Na mesma época tem um cara famosíssimo, Oskar Schindler, pelo seu grande feito. Um pelos seus grandes deneméritos, outros pelo seu grande mérito. A mesma situação. Um cheio de poder, o outro abrindo mão do seu poder. Hitler queria cada vez mais poder, Oskar Schindler abriu mão do seu poder. Entregou a sua fábrica, entregou a sua carreira, entregou o seu dinheiro
para salvar pessoas que o poder de Hitler estava matando. Eu quero ser normal. Eu quero te convidar para ser normal. E que todos os seus anseios e as suas ambições elas estejam completamente conectadas e ligadas em Deus. Senão, let it go. Amém?